Estou gravando uma aula. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre bens públicos. Então, por isso eu vim para essa praça, porque é um exemplo de bem público. Bem público faz parte das falhas de mercado. Nós já estudamos na parte 2 do nosso curso de Microeconomia 2, Poder de Mercado, certo? E na parte 3 nós começamos com externalidades, que foi objeto da aula anterior. Hoje a nossa aula é sobre bens públicos e os bens públicos eles têm algumas características. Veja bem. Característica do que é a não rivalidade. Ou seja, um bem público ele é não rival. Por quê? Por que isso? Porque, veja, eu estou aqui numa praça e o fato de uma pessoa estar brincando na praça não impede que outro utilize a mesma praça, certo? Então, essa é uma característica bem importante dos bens públicos. Outra coisa é não exclusividade, ou seja, todos podem ter acesso, como você, por exemplo, essa vista bonita, eu posso ver, você pode ver, e nenhum é exclusivo, nem é dono dessa. Com relação à não rivalidade, que é a primeira característica, o custo marginal é nulo. Por exemplo, eu me sentar num banco da praça não impede que outra pessoa sente também, embora isso não possa ser exatamente no mesmo horário, mas está disponível para todos, certo? Então, agora, nós vamos continuando, né, sobre bens públicos. Cada pessoa pode atribuir um valor diferente, mas, na verdade, por exemplo, eu posso valorizar essa praça, achar que o prefeito deve fazer uma praça. Você pode achar que praça é uma bobagem, mas todos nós vamos ter disponível a mesma quantidade. Vai haver a praça, independente de você valorizar mais ou menos, né? Então, na verdade, isso pode se chamar de externalidade de consumo, lembrando que nós vimos na aula passada, porque o consumo é o mesmo para todos, certo? Então, as soluções de mercado, no caso de bem público, não funcionam, assim como não funcionava para as externalidades. Não dá para você alocar, por exemplo, você pensar numa fronteira de um país onde tem diversos soldados patrulhando, o quanto você pagaria para ele estar lá? E outra pessoa, não dá para atribuir isso. No entanto, isso é necessário que existam essas pessoas. Assim como várias outras situações. Uma praça, para quem tem criança, pode ser muito importante, mas para alguém que não tem, pode ter o valor zero. Então, não daria para você precificar. E por causa disso, né? E porque, principalmente, bem público tem uma outra qualidade, que é a não divisibilidade. Não é possível você dividir, certo? Pessoas diferentes não podem adquirir quantidades diferentes, então as soluções de mercado não funcionam, por isso que é uma falha de mercado. E quando é que se deve? Vamos dar um exemplo da TV. Na sala, cada um tem seu quarto, mas tem uma sala que é comum para os dois, e eles estão pensando em adquirir uma TV. Então, nesse caso, a TV seria um bem público, porque serve para os dois, vai ficar na sala, certo? E os dois têm uma riqueza inicial. Vamos imaginar essa riqueza como, por exemplo, a mesada que os pais deles dão. Então, W1 é a riqueza do indivíduo 1 e W2 é a riqueza inicial do indivíduo 2. E G1 e G2 é a contribuição de do indivíduo 1 e do indivíduo 2 para comprar a TV, certo? Então, X1 e X2 é o que vai sobrar para o consumo privado de cada um. Vai sobrar para ele comprar sanduíche, para ele comprar outras coisas, para o consumo pessoal de cada um. Então, a gente pode dizer que X1 mais G1 é igual a W1 e X2 mais G2 é igual a W2. E isso é uma restrição orçamentária para o indivíduo 1 e para o indivíduo 2. E o custo da TV, que é um custo C, o custo da TV tem que ser menor do que a contribuição que cada um dá. Ou seja, G1 mais G2 deve ser maior ou igual do que o custo da TV, ok? Então, quanto cada um pagaria pela TV?
Bem, isso depende de uma coisinha que nós já conhecemos e falamos muito, como quando nós falamos sobre discriminação de preço. A gente tem que saber qual é o preço de reserva de cada um dos consumidores. Esse negócio de preço de reserva não é uma coisa simples, trivial, certo? Por quê? Vamos ver primeiro o que é. Aí depois nós vamos comentar. Qual o preço de reserva de cada um dos consumidores? Vamos chamar preço de reserva de R1 e R2. Preço de reserva é o quanto cada um está disposto ou propenso a pagar, né? O grande problema desse negócio de preço de reserva é que as pessoas podem não revelar, certo? No caso da TV aqui, um pode dizer, por exemplo, eu nem gosto de TV, não assisto TV. E pode não ser verdade, então ele não está revelando o preço de reserva dele. Então, a utilidade de um, por exemplo, do indivíduo 1, pensando só no 1, a mesma coisa a gente pensa no 2. A riqueza do 1 menos o preço de reserva do 1 é 1 se ele comprar a TV. Então, a gente pode dizer que W1 menos R1 é igual a X1, que é o que sobra para o indivíduo 1 para o consumo privado dele. É 1 se ele comprar a TV e é 0 se ele não comprar a TV. Nesse caso, a gente só diz W1 e 0, porque W1 é na verdade, pode haver há uma situação também de que alguém pode ser indiferente de comprar sim. Nesse caso, a utilidade de 1, que é W1 menos o preço de reserva do 1, dele comprar a TV deve se igualar a ele não comprar a TV, certo? O preço de reserva é o quanto, nós já falamos, cada um está disposto ou propenso a pagar. Mas ele, de certa forma, depende da riqueza, depende do que cada indivíduo é capaz de pagar. No problema da TV, sendo a TV um bem público, o gasto, não há o gasto, não gastando com a TV, fica W1, W2, né, considerando a riqueza dos dois, porque não tem, não, o X1 dele é igual a W1 e X2 é igual a W2, porque vai ser utilizado só para consumo privado. Agora, se for comprar a TV, X1 e X2, 1, então X1 deve ser W1 menos G, que é o gasto que o 1, a contribuição que ele vai dar para a TV, e X2 é igual a W2 menos G2, que é a contribuição que o indivíduo 2 vai dar pela TV, certo? E vai haver uma melhoria de Pareto se ambos melhorarem com a compra da TV, que é a função de W1 zero por menor do que a utilidade de 1, X1 1, certo? Então, nesse caso, é menor para ele a utilidade, ele não compra na TV. E a mesma coisa para o indivíduo 2. O 2, que é a função de W2, 0, deve ser menor do que a utilidade para o indivíduo 2, ele compra na TV. Ok? Então, quando é mesmo que você deve prover um bem público? Na verdade, você tem que saber dessa relação para você saber quando é que ele deve ser colocado, um bem público deve ser adquirido. W1 menos R deve ser menor do que o W1 menos G, sendo o R é o preço de reserva, né, do indivíduo 1, e o G1 é a contribuição do indivíduo 1. Então, você rearranjando aí, você chega à conclusão que você deve prover um bem público quando o R1 é maior do que G1, ou seja, quando o preço de reserva do indivíduo 1 é maior do que a contribuição que ele vai dar pela TV, para adquirir a TV, e a mesma coisa para o indivíduo 2, quando o R2 é maior do que G2, ou seja, o preço de reserva, que é a provisão marginal a pagar, deve ser maior do que a contribuição pela TV, e isso é uma condição necessária para a melhoria de Pareto, certo? Então, se há melhoria de Pareto é porque antes era ineficiente, não tinha chegado no ótimo de Pareto. Então, R1 mais R2 deve ser maior do que G1 mais G2, somando tudo, e G1 mais G2 a gente sabe que é igual ao custo, certo? Então, deve ser pelo menos o valor do custo, né? Como nós já falamos antes. E isso é condição suficiente para comprar a TV e para que isso seja uma melhoria de Pareto. Então, a provisão privada de um bem público, a decisão de adquirir TV depende muito do método para tomar a decisão. Depende da forma que cada um dos indivíduos, nesse exemplo da TV, eles vão se comportar. Se eles cooperarem,
Se eles revelarem o preço de reserva, fica muito mais fácil. Só que é muito difícil você descobrir se realmente vão revelar o preço de reserva. Eles cooperam quando eles revelam, mas eles podem não cooperar. Podem não falar a verdade sobre o preço de reserva. Pode dizer que não dá nada pela TV e fazer o outro pagar. Quando ele faz isso, a gente diz que isso aconteceu uma situação de free rider, né, ou de carona, certo? Ele virou um caroneiro. E se o outro fizer o mesmo, a mesma atitude, mentir sobre o preço de reserva, disser que não valoriza, não vai ser comprada a TV, certo? Essa situação de free rider acontece em várias situações da economia. Não é muito comum, por exemplo, algumas pessoas fazerem greve para aumento de salário numa determinada categoria e outros irem trabalhar. Quando isso faz e a categoria vence, o que não fez greve, na verdade, foi um free rider, porque ele vai ter o aumento, mas não fez o esforço, nem teve nenhuma penalidade, certo? Então, situações como essa são situações que a gente chama de efeito carona ou free rider. Então, especificando melhor, dando números, certo? Vamos supor que naquele nosso exemplo da TV, a riqueza de cada um inicial, ou seja, quanto eles ganham de mesada, é 500, que é o W1, para o indivíduo 1 e 500 para o indivíduo 2. Então, o preço de reserva, vamos supor que cada um, a gente descubra quanto é que o preço de reserva de cada um, quanto cada um atribui da importância para ele pela TV, e que R1 e R2 sejam iguais e é 100, certo? O custo da TV é 150. Então, R1 mais R2 é 200. E é maior do que 150. Então, nesse caso, é Pareto eficiente comprar a TV. Eles chegam a uma situação melhor, que essa situação é Pareto eficiente, certo? Nesse caso, há uma melhoria de Pareto, que é aquela condição que nós falamos anteriormente, dando números, certo? Agora vamos colocar como se fosse um jogo. Esse jogo é um pouco diferente daquele do dilema do prisioneiro, certo? Mas dá para a gente ter uma boa ideia. Os colegas, um e dois, comprarem TV, aqui está colocado 50 e o outro desce 50. Na verdade, é porque aqui está considerando que é possível haver uma negociação. Por exemplo, os dois comprarem, a soma dos dois dá zero, né? Na verdade, o somatório individual que dá é cada um comprar e o outro não comprar, que dá um valor líquido de 50, né? Mas vamos pensar nesse comprar e comprar, se os dois comprarem. Primeiro, a gente vê de cara que essa situação inicial não é uma estratégia dominante, não é não? Quer ver? Vamos fazer aquela análise. Se A comprar, B é melhor comprar ou não comprar? Não comprar. E se A não comprar, é melhor para B comprar ou não comprar? Não comprar, porque zero é melhor do que um prejuízo de 50, certo? Então, não comprar é uma estratégia dominante para o indivíduo B. A mesma coisa a gente pode pensar no A. Se B comprar, é melhor para o A o quê? Comprar ou não comprar? É melhor não comprar. E se B não comprar, o que é melhor para o A? Não comprar. Então, a estratégia dominante desse jogo é não comprar. Só que não comprar não tem uma melhoria de Pareto, né? Que a gente viu anteriormente. Então, ambos ficam sem o bem público, certo? Agora, imagine o seguinte: se A comprar e B não comprar. Daqui a pouco a gente vai ver comprar, tá? Se A comprar e B não comprar. Ó, se o preço de reserva de cada um é 100 e A comprar, B vai ser um free rider, porque ele vai ter a TV lá na sala, ele não vai comprar. Então, ele vai ganhar cheio o preço de reserva dele, que é 100, o R2, certo? E A vai ter que pagar 150, quer dizer, ele ganha 100, que é o preço de reserva dele, mas ele ainda tem que pagar mais 50, porque o preço da TV é 150, certo? A mesma coisa se A não comprar e B comprar. Nesse caso, o A é o caroneiro, ele vai ganhar 100, que é o preço de reserva dele, e B, ele vai ter que sair com mais 50 para pagar a TV sozinho, certo? E se os dois comprarem, certo? Se os dois comprarem, um pode dizer, eu não quero. Então, um vai ganhar o preço de reserva e dar os 50 a mais e vai barganhar para que o outro compre também. Então, na verdade, um perde 50, que é como se um estivesse compensando o outro. Isso, de fato, dá uma soma zero,
certo? E a gente vê que a estratégia dominante desse jogo é não comprar, mas a estratégia que maximiza o somatório das utilidades é só um comprar, que dá um somatório de 50 positivo. Mas se A comprar e B não comprar, ou vice-versa, então tem o efeito carona, que é o free rider. É como se fosse uma situação em que alguém, essa situação que também é muito citada, em que você não deixa, uma pessoa não limpa, a outra não limpa, se ele não limpar, eu também não limpa, um deixa para o outro fazer, limpar prato depois do almoço. Isso, no total, não é bom para a sociedade, apesar de ser dominante, ok? Então, algo pode ser feito como uma compensação para que ambos queiram comprar. E outra pergunta, não é mais quando, que a gente já sabe quando, certo? É quando o preço de reserva fica maior do que o gasto que você vai ter. Mas quanto prover de um bem público? Ah, para isso você tem que fazer maximização, certo? Porque aí você vai saber a quantidade, certo? Então, vamos voltar de novo, consumo privado é X1 e X2, naquele nosso exemplo, G1 e G2 é a contribuição para a TV, e vamos imaginar G a qualidade da TV. Qualidade da TV que a gente está falando aqui é no sentido de ela pode valer mais ou valer menos. Por exemplo, uma TV você pode comprar uma LED, que é bem cara, ou uma TV comum, certo? Então, uma Smart TV mais barato, ou então não Smart TV. TV tem de vários tipos, assim como bem público. A praça pode ser enorme, ter um tobogã, ou ser bem simples, certo? Então, a restrição aqui, nesse caso, é o consumo público, mas o consumo privado deve ser igual ao que existe de riqueza, né? Que são os W, certo? Que é o W1 mais o W2 nesse caso. Então, você sabe o quanto prover quando você maximiza, vamos fazer um e fixar a utilidade do 2, você maximiza o 1, em função de X1, que é o que vai restar para o consumo privado, e da qualidade da TV que você vai comprar, que é o nível da TV, certo? Sujeito a X1 mais X2, mais o custo, deve ser igual à riqueza somando dos dois. Então, utilizando o multiplicador de Lagrange, você chega à seguinte condição ótima, é que o somatório das taxas marginais de substituição do público e privado dos indivíduos 1 e 2 deve ser igual ao custo marginal de prover a unidade extra do bem público, certo? Nós já falamos nessas situações quando nós falamos de equilíbrio geral, né? Em que essa igualdade, uma igualdade como essa, nessa situação do bem público, é que leva a uma situação ótima, que é uma situação eficiente em que deve ser provido bem público. Então, vamos ver qual é a condição de eficiência, então, do bem privado para o bem público, porque nós já vimos desde o começo que eles são diferentes pelas próprias características, né? A condição de eficiência para o bem privado é que a taxa marginal de cada pessoa seja igual ao custo marginal. Certo? Vocês sabem que a taxa marginal, falando em pessoas, é a razão das utilidades marginais de cada pessoa. No exemplo aqui que a gente deu, é a razão da utilidade do indivíduo 1 sobre a utilidade do indivíduo 2, deve ser igual ao custo marginal. Ou seja, cada pessoa pode consumir uma quantidade diferente do bem privado, porque isso é a qualidade do bem privado, mas todas as pessoas têm que atribuir ao bem o mesmo valor na margem. Porque se elas não atribuírem, elas trocariam. E do bem público, qual é a condição de eficiência? É que o somatório, foi o que a gente falou antes, o somatório da taxa marginal de substituição, né, que é a razão das utilidades marginais, deve ser igual ao custo marginal, ou seja, todas as pessoas devem consumir igual, certo? Igual à quantidade, mas todos podem atribuir valor diferente, que é o que eu disse para vocês. Isso eu posso achar muito legal essa praça, você pode não achar, mas todos temos que consumir porque temos que pagar por essa praça. Espero que vocês tenham gostado e aproveitem bem a aula, leiam o capítulo do nosso livro do Varia sobre o assunto. Um abraço a todos. Tchau.